Olá, que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Um Deus que tem sido bondoso e generoso sobre as nossas vidas e que nos tem dado muitos presentes, muitas bênçãos. Nós já tivemos até algumas meditações falando a respeito de algumas dessas dádivas que Deus nos concede em nossa caminhada, em nossa jornada. Certa vez Deus apareceu em sonho a um jovem rei e perguntou àquele jovem o que ele queria de presente. O Senhor disse a ele: pede o que quiseres. Aquele jovem era o rei Salomão. Salomão poderia ter pedido muitas coisas: a vitória sobre os seus inimigos, honras, riqueza, poder, tudo aquilo que um rei desejaria. Mas Salomão, diante da grande tarefa de governar o povo de Israel, ele pede a Deus um coração sábio, entendimento, discernimento. O pedido agradou ao Senhor, que lhe concedeu não somente uma grandiosa sabedoria, mas também todo o restante, sendo ele um rei extremamente sábio, mas também extremamente próspero e abençoado por Deus em todas as áreas. E é sobre isso, sobre a sabedoria, que nós vamos falar então nessa meditação, cujo tema é a dádiva da sabedoria. E nós vamos usar então dois textos para meditar nessa palavra que se encontram na carta de Tiago. Primeiro no capítulo 1, verso 5, nós faremos a leitura desse versículo e depois no capítulo 3 nós vamos ler mais uma parte. Então, Tiago 1, verso 5 diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus está aqui, segundo Tiago, oferecendo generosamente sabedoria. Tiago escreve aos irmãos, aos cristãos dispersos, sobre toda a terra, que estavam ali sofrendo perseguições, dificuldades no começo ali da igreja. E o desejo de Tiago, ao longo de toda a sua carta, é transmitir realmente sabedoria para que aqueles cristãos encontrem maturidade espiritual e sabedoria para enfrentar as provações e as dificuldades a qual estavam sujeitos. Ele os encoraja a buscar sabedoria em Deus, que é a fonte de todo conhecimento e de todo saber. E como vimos, isto agrada o coração de Deus. Isso significa que nós devemos orar sim por sabedoria. Sabedoria não somente é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático da vida. Um conhecimento de Deus aplicado à nossa vida que nos capacita a vivenciar todas as situações. E como vimos, é uma dádiva de Deus. Provérbios 2, verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ou seja, fora de Deus não há verdadeira sabedoria. Há até alguma sabedoria, nós vamos falar a respeito disso, depois Tiago vai diferenciar, mas a verdadeira sabedoria, aquela que nos capacita a viver a nossa vida da melhor maneira, ela vem de Deus. É a sabedoria que nos é ensinada, por exemplo, no livro de Provérbios, cujo princípio é o temor do Senhor. Ou seja, o reconhecimento do senhorio de Deus em todas as áreas e em todas as esferas da nossa vida. Saber que Ele reina e que nós somos sua criação, somos dependentes do seu amor, do seu favor. E devemos ter o desejo, então, de fazer somente aquilo que o agrada. Deus não somente dá a sabedoria, como Ele dá livremente e abundantemente, como nós lemos em Tiago 1,5, generosamente, sem reprovações, sem medida, sem pedir nada em troca. Pelo contrário,
Deus deseja que nós peçamos a Ele sabedoria. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Jó 28, 28 diz algo semelhante e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Ou seja, a sabedoria que nós podemos alcançar nessa vida, ela está em Deus. E todos aqueles que desprezam a Deus, né, e que buscam o caminho do mal, estão indo por um caminho realmente contrário a essa sabedoria, que é a sabedoria de Deus, ou seja, desprezam a sabedoria, desprezam o entendimento. Há uma palavra, então, no hebraico, que é usada no livro de Provérbios, que é usada nesses textos que nós lemos, para a sabedoria, que pode ser definida também como habilidade moral. Ou seja, uma sabedoria prática, uma sabedoria vivencial, cuja finalidade é capacitar o homem para viver corretamente, enfrentar situações difíceis, exatamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos, aqueles cristãos a quem Tiago escreve. A sabedoria é diferente do conhecimento, de modo que a sabedoria dá à pessoa um modelo de caráter, de conduta, né? A pessoa sábia, ela tem um conhecimento que está vinculado, que está moldado pelos valores do reino, né? Pela palavra de Deus, pelos princípios que estão contidos na palavra de Deus, não é apenas um conhecimento. Aliás, essa é uma diferença que nós precisamos entender, porque as pessoas valorizam muito e buscam muito o conhecimento, mas isso não necessariamente as torna sábias. O conhecimento está ligado à área intelectual, muitas vezes à área acadêmica, o qual pode ter pouco proveito à conduta de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa pode ser intelectual, ter vários diplomas, vários cursos, faculdades, pós-graduação, mas isso não significa que ela tem uma vida estruturada e que ela age corretamente em todas as áreas das suas vidas. Às vezes tem todo este conhecimento, mas na prática, tanto na vida pessoal, familiar, caráter, princípios, às vezes é uma vida desastrosa. Então, nem sempre conhecimento é sabedoria, né? A sabedoria, ela é a aplicação correta deste conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento é um acúmulo de informações, dados, conteúdos. A sabedoria, portanto, é o conhecimento interpretado e aplicado à vida, interpretado sob a ótica e sob as lentes do reino e dos valores do reino de Deus. Qual sabedoria as pessoas estão buscando e valorizando? Hoje em dia, muitos querem conhecimento. Aliás, o conhecimento é algo desejado, é algo que se tornou aí uma questão realmente de destaque, de status. E isso vem desde o iluminismo, do positivismo, de algumas filosofias que foram surgindo há alguns poucos séculos e foram moldando a mente das pessoas. E, de fato, o conhecimento é muito valorizado, porque as pessoas acharam que o excesso, o acúmulo, o desenvolvimento de conhecimentos, de informações, traria muitas soluções aos problemas da vida humana. Hoje em dia as pessoas buscam títulos acadêmicos, informações. Aliás, a informação nunca esteve tão disponível. Se você tiver alguma curiosidade, basta você colocar no Google e você já rapidamente terá acesso àquela informação. Quer saber como fazer algo? Entre no YouTube e escreva lá, né? Você vai achar desde a receita de bolo, a costurar a barra de uma calça, trocar uma lâmpada, até mesmo construir um barco. Olha só, se Noé tivesse YouTube, a vida dele teria sido bem mais fácil. De fato, todas essas coisas são boas. Estamos numa era onde temos acesso à informação. E claro que todo dom,
né? E toda boa dádiva vem de Deus, está aí dentro da graça comum que Deus concede a todos os homens, habilidades, talentos, ciência, arte, né? O ser humano vai se desenvolvendo, né? E todo esse conhecimento está ao nosso alcance. Porém, ter conhecimento e informação, como nós já dissemos, é muito diferente de ser sábio. Mesmo o homem mais culto, repleto de títulos escolares, ele necessita de sabedoria para viver. Mas será que as pessoas têm sabedoria? Será que as pessoas entendem o que é sabedoria? Ou melhor, que tipo de sabedoria as pessoas estão buscando e vivendo? As escrituras nos mostram que há um outro modo de pensar, um modo diferente do modo, né, do mundo, o modo que o mundo nos coloca. Há uma sabedoria, né, que contrasta com a sabedoria que vem lá do alto de Deus, que é a sabedoria terrena. E Tiago irá tratar disso no capítulo 3, os versos 13 a 18, quando ele fará então a distinção entre esses dois tipos de sabedoria. Vamos ler então esse texto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja que Tiago nos diz que há dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria terrena e uma sabedoria do alto, que é a sabedoria que nós lemos lá no primeiro capítulo, no verso 5, que é essa que nós devemos pedir ao Senhor, né? Que nós devemos desejar, que nós devemos buscar em Deus. Ou seja, há uma sabedoria que não nos leva a uma conduta de vida correta. Aqui nós percebemos na fala de Tiago que a sabedoria, né, a inteligência, ela tem que estar acompanhada de obras de mansidão, de obras de paz, de obras de justiça, de frutos, de bons frutos, para ser uma sabedoria verdadeiramente que vem de Deus. Caso contrário, ela estará acompanhada de inveja, amargura, rivalidade, mentira, todas as coisas que Tiago coloca aqui. Então, a sabedoria terrena é a sabedoria do homem e que bem representa o modo de viver do homem neste presente século, neste momento, né? Os valores que regem a sociedade, que tem regido a vida das pessoas. E ela possui algumas características interessantes. Em primeiro lugar, ela é terrena, ou seja, se refere a este mundo, né? Aos valores que estão presentes neste mundo. Ela é também animal, ou seja, o termo usado aí, né, como animal literalmente é físicos, ou seja, é uma palavra que se refere à nossa natureza carnal, à nossa carnalidade, aquela carne que milita contra as coisas espirituais, ou seja, aquela velha natureza pecaminosa, é uma sabedoria que é inclinada a esta natureza pecaminosa. E também demoníaca. Por quê? Porque se deriva ou se parece muito com a sabedoria de Satanás, do demônio, da antiga serpente. Se nós lembrarmos muito bem das palavras da serpente lá no Éden, nós veremos ali o início, né, dessa sabedoria demoníaca sendo inserida no nosso contexto. Adão e Eva viviam num paraíso criado por Deus, onde desfrutavam da presença de Deus, onde a cada dia cresciam no conhecimento do Senhor, mas foram tentados e convencidos pela sabedoria demoníaca da serpente, a qual coloca o homem como centro,
a qual traz ao homem uma sensação de independência de Deus, de autossuficiência, o orgulho, a soberba, a concupiscência e todos aqueles pecados que são derivados então deste ato de desobediência que aconteceu ali no momento da queda, né? Então, nós percebemos que a sabedoria, quando ela é terrena, ela não é acompanhada dos valores do reino de Deus. Pode ter até muito conhecimento, mas não é uma sabedoria que nos dará uma boa vida, um bom futuro, e especialmente pensando na eternidade. Em resumo, a sabedoria terrena ou humana é cheia de invejas, dissensões, contendas, maldades, coisas ruins, porque não está firmada no reino de Deus, e sim no individualismo, no egoísmo, no antropocentrismo, ou seja, Deus é o homem é o centro e não Deus é o centro. O que importa é a minha felicidade. O resto, ou seja, coisas e pessoas, são apenas meios para consegui-la. Já ouviu aquele ditado, o mundo é dos espertos? Pois é, isso reflete muito bem essa sabedoria terrena e humana. Mas há uma sabedoria que vem do alto. Que diferença! A sabedoria que vem de Deus e que Ele nos oferece como uma dádiva graciosa, que nos permite a viver a nossa vida de modo agradável a Deus e praticarmos as mesmas obras que Jesus, sermos frutíferos, sermos cada dia mais parecidos com Ele. Colossenses 2, versos 2 e 3 diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, pacífica, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha isso que tremendo, né? Quando nós temos a sabedoria do alto, nós nos tornamos parecido com Cristo, né? Que é fonte de conhecimento, de sabedoria, e nós teremos o caráter de Cristo. Ela não é uma sabedoria, né, terrena que visa os meus próprios interesses, mas ela é pacífica, gentil, ela se preocupa com o outro, ela tem misericórdia, ela não é um amor fingido, ou seja, muito parecido com o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, né, uma sabedoria que vem acompanhada do fruto do Espírito. Que diferença gritante de tudo aquilo que nós temos visto na nossa sociedade. Você consegue imaginar como seria o mundo se todos buscassem essa sabedoria? A sabedoria que vem do alto? No reino de Deus é assim. Essa é a sabedoria, né, que o cidadão do reino de Deus, que os filhos de Deus e salvos em Cristo Jesus devem buscar e desenvolver. Aqueles que são nova criação em Jesus e que buscam ter sua mente renovada e transformada pela palavra. Lembre-se lá de Romanos capítulo 12, verso 2, nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, substituir os valores do mundo pelos valores do reino de Deus, pelos valores e pelas virtudes que estão contidas na palavra do Senhor. Aliás, essa é uma forma muito segura e eficaz de buscarmos sabedoria, de nos enchermos de sabedoria, conhecer mais a Deus e a sua palavra. Ele já deixou a sua palavra como um recurso, como um presente, para que nós pudéssemos adquirir corações sábios, termos sabedoria para fazermos as nossas escolhas, vivermos a nossa vida. Como é bom saber que nós servimos um Deus generoso, que nos dá todo o necessário para vivermos. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Empenhe-se nisso, em buscar a Deus por sabedoria, conhecer cada dia mais o Senhor, sua vontade para as nossas vidas. Dedique realmente tempo a isso, ore ao Senhor pedindo por sabedoria. Essa é uma oração que agrada a Deus, a palavra já deixou isso claro para nós, né? Que Deus deseja que nós busquemos a Ele em oração pedindo por sabedoria, e Ele nos dará graciosamente e abundantemente,
porque o desejo do Senhor é que vivamos vidas plenas na sua presença, vidas abundantes na presença de Deus. Deus quer que sejamos pessoas sábias. O cristão, ele é alguém que deve ter conteúdo, mas não somente conhecimento e informação, mas conhecimento e informação com sabedoria, sabedoria do alto. Pessoas cheias de conteúdo, pessoas que sabem como aconselhar, que sabem como interpretar a vida e toda a realidade à luz da palavra de Deus. Que nós possamos buscar essa sabedoria. Vamos orar neste momento? Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas que nos tem concedido graciosamente, mas nós queremos pedir ao Senhor neste momento por sabedoria. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, temos buscado e nos empenhado em conseguir conhecimentos e informações, mas nós queremos sabedoria, sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem acompanhada dos valores do reino de Deus, que transforma a nossa vida e o nosso caráter, que nos ensina e nos ajuda a vivermos como cidadãos do reino de Deus, a termos realmente o caráter de Cristo impresso em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, e enche-nos com esta sabedoria. Dá-nos, Senhor, o discernimento, a sabedoria, tudo aquilo que está contido em Tua palavra, para que possamos vivenciar todas estas coisas, como diz Tiago ainda em sua epístola, que não sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes, ou seja, que a Tua palavra em nós nos transforme a cada dia, nos capacite a cada dia e nos ajude a vivermos a cada dia segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a Tua glória e para o Teu louvor. Este é o nosso desejo e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero terminar essa meditação deixando para vocês uma canção de um grupo bastante antigo que, aliás, foi sugerido, no grupo do WhatsApp aí nessa semana, que é do grupo Logos, a canção que se chama Conteúdo, que você possa meditar a respeito dela e fazer dela também uma oração sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra
pelo que eu achava, ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava, ou deixe de achar.